Salve, salve, guerreiros! Vamos agora dar início à parte de direito constitucional que fala sobre direitos e garantias fundamentais. Guerreiros, qualquer concurso que você venha a fazer sempre vai cair no artigo 5º da Constituição. E esse artigo 5º, para quem já estuda aí outros concursos, chega uma hora que se torna um pé no saco estudá-lo, né? Então eu quero te ensinar uma coisa. Sempre que você for estudar o artigo 5º, a melhor forma de estudá-lo, depois que você já leu, porque eu parto do pressuposto que você que está aí do outro lado da telinha já tenha lido o artigo 5º inteiro. Então a melhor forma de discutir o artigo 5º é você criando mapas mentais, criando tópicos de discussões que facilite a sua memorização, tá? Eu percebo que prova de VUNESP exige uma memorização mais do texto da lei, prova de FCC uma contextualização, são questões mais inteligentes, e prova do CESP são questões que às vezes você tem que saber um pouco de jurisprudência e um pouco de valores históricos dos direitos e garantias fundamentais. Então vamos tentar aqui deixar a coisa bem redonda, bem próxima, para que você possa ler o artigo 5º da Constituição e organizar da forma que você precisa. Penso eu que a parte mais desafiadora do direito constitucional é aquela parte da organização do Poder Judiciário adiante, tá? Então aqui é o jogo que você não pode, em hipótese alguma, perder. É o jogo que você não pode vacilar, tá bom? Então iniciamos fazendo uma diferenciação básica do que seria direitos e garantias. Observe na tela que toda vez que eu falo de direitos, eu estou fazendo referência a liberdades positivas. Isso mesmo. Liberdades positivas são todos os direitos, né? São todos os objetos tutelados pelo direito que constituem bens e vantagens conferido pela norma. Então eu leio o texto da lei e observo que eu tenho uma faculdade de agir, de exercer, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Exemplo de liberdades positivas. Eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de me associar, eu tenho o direito de ir e vir. Percebam que são liberdades positivas. Por que liberdades positivas? Porque elas estão positivadas, elas estão estabelecidas em uma norma. Agora, a diferença, né, porque todo mundo lê lá no caput, direitos e garantias fundamentais. Para quem costuma fazer prova de redação, isso aqui é conceito básico que você tem que saber. Direitos são liberdades positivas. As garantias são liberdades negativas. São os instrumentos pelos quais se assegura o exercício e o gozo dos direitos. Então veja bem, eu tenho o direito de ir e vir. Mas se alguém ferir o meu direito de ir e vir, qual é a garantia que eu tenho? Habeas corpus. O habeas corpus é a minha garantia, é o meu instrumento para garantir o direito de ir e vir, ok? Eu tenho o direito de ser nomeado. Eu passei no concurso, fiquei na lista de classificados e não fui convocado. Então você tem uma liberdade positiva, que é um direito, e para você garantir esse direito líquido e certo, você precisa de uma garantia que é o mandado de segurança. Tudo bem? Então, assim, bem introdutório, mas para que você entenda o que são direitos e o que significa a expressão garantias. Fechou? Maravilha, vamos lá então. Dito isto, feita essa introdução, eu preciso que você entenda que na Constituição Federal nós temos 5 espécies de direitos fundamentais, certo? São 5 espécies. Nós temos direitos e deveres individuais e coletivos, que você vai observar no artigo 5º da Constituição. Depois eu tenho os direitos sociais, que você vai observar no artigo 6º e no artigo 7º da Constituição. Nós temos os direitos da nacionalidade, que você vai observar no artigo 12, e os direitos políticos e direitos relativos à existência e funcionamento de partidos políticos, que vai do artigo 14 seguintes, tá?
Observe que nós tivemos neste ano de 2018 uma mudança significativa no artigo 15, tá certo? Então observe se no seu edital vem de forma expressa o artigo 15 da Constituição. Alguns colocam assim, do artigo 1º ao artigo 14, e não colocam o artigo 15º, tá certo? Então é importante que a gente frise aí o que nós precisamos saber. Feitas essas observações, eu já sei então que os direitos e garantias fundamentais são em 5 espécies. Isso daqui é uma parte contextualizada, e essa parte contextualizada é uma parte muito cobrada pela prova do CESP, tá? Fundação Carlos Chagas também. Agora, se a nossa banca for VUNESP, a VUNESP vai cobrar literalidade do texto da lei. Tudo bem? Feita essa observação, eu tenho outras a fazerem ainda. Eu preciso entender que tudo que está estabelecido como direitos fundamentais expressos, previstos na Constituição, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, tá? Seja por tratados internacionais, seja porque nós temos outra lei falando sobre aquilo. Então eu costumo dizer que nós temos um rol aberto na Constituição. Eu vou grifar isso aqui, muito importante destacar isso a você. Nós temos um rol aberto. Isso daqui, ó, é uma informação que quando cai em concurso derruba muitos candidatos, porque as pessoas acham que os direitos e garantias fundamentais eles são tipificados e são fechados. Não, eles são abertos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a você que eu não posso dizer que o direito à vida é maior do que o meu direito à liberdade. Eu não posso dizer que o meu direito à vida é maior do que o meu direito de liberdade ou o meu direito de associação. Eu não posso. Então eles estão sempre no mesmo patamar. E quando você abre a Constituição, lembre-se que a nossa Constituição ela é de 1988. Ela foi uma Constituição promulgada. Então o poder constituinte originário, por que originário? Porque ele deu origem à Constituição, ele não fez normas inconstitucionais. Então, do artigo 1º ao artigo 250, todas as normas são constitucionais. Tanto as normas que falam sobre o direito à vida, liberdade, segurança, quanto a norma que fala que o Colégio Dom Pedro I fica no Rio de Janeiro. Tem uma norma na Constituição que fala isso. Então, não importa qual é o assunto, a matéria, se está na Constituição, é constitucional. Eu só falo em controle de constitucionalidade para falar se algo é inconstitucional depois, né? Se as normas vieram depois de 1988. Então eu pego a norma e vou falar da compatibilidade dela com a Constituição ou não. Então grave isso. Não há colisão entre as normas da Constituição. Agora, em alguns momentos, pode aparecer que, exemplo, eu não quero receber transfusão de sangue porque a minha religião não permite. Então eu tenho o direito à vida e o direito à religião. Perceba que dá a entender que eles estão se conflitando. O que eu preciso fazer aqui? Uma ponderação de princípios. Anote essa palavrinha, ponderação de princípios. Aqui nós não falamos de hierarquia, mas ponderar qual naquele determinado momento, qual dos princípios naquele determinado momento, diante daquele fato, vai prevalecer. É o que nós chamamos então de rol aberto e princípio da ponderação. Tudo bem? Anotou aí? Não entramos ainda no artigo 5º. Estou fazendo uma introdução, informação geral que você deve pontuar e deixar anotado aí de forma clara e objetiva no seu material. Tá certo? O que mais que a gente precisa saber, paixão? Vamos lá, olhem só. Toda vez que eu olho para os princípios dos direitos fundamentais, eu olho algumas características, né? Então, os direitos fundamentais, existe ali uma historicidade, ele é histórico. Quando eu falo da liberdade de expressão, quando eu falo do direito de reunião, tudo isso foi conquistado, tudo isso tem uma história.
Observem que os nossos direitos, eles não são imutáveis, eles são mutáveis. O que significa essa mutabilidade? Significa que em algum momento da história, tudo pode ser mudado, não é? Nós falamos muito do direito à intimidade, do direito à privacidade. Entretanto, hoje nas redes sociais, nós estamos automaticamente nos expondo, não é? Para chegar até você, eu tenho que me expor, eu tenho que falar: oi, eu sou o professor Alex Paixão, eu tenho cursos de direito para concurso. Então, a todo momento eu tenho que me expor no Instagram, eu tenho que me expor em um Facebook, não é? E aí a pessoa vai lá, pega uma informação pessoal, uma foto e compartilha. Será que dá para falar de intimidade, de privacidade daquilo que eu compartilhei na minha página, numa questão pública? Confesso que para um professor de direito filosófico tem hora que eu entro em conflito existencial. Por quê? Eu gosto muito de privacidade e intimidade, né? Acredito que você também. Mas observem que em pleno século XXI, a todo momento, a todo instante, nós somos convidados a nos expor, a nos colocar, né, de forma exposta. Então é uma reflexão para você lembrar que todos os direitos eles são históricos, porque há uma história, há muito sangue derramado, há muitos corpos velados para garantir os direitos e garantias fundamentais, e há uma certa mutabilidade também, tá certo? Eles são inalienáveis, eu não posso chegar e falar: hoje eu vou vender a minha liberdade, né? Não tem como. Então aqui nós falamos em inalienabilidade. Eles são imprescritíveis, eu não posso falar: você vai exercer o direito à vida, à liberdade e segurança em 5 anos, depois você não pode exercer mais, não tem como. Eles são imprescritíveis. Logo, eles são irrenunciáveis. Eles são universais, significa para todos, não é só brasileiros. Por isso eu começo o artigo 5º falando brasileiros e estrangeiros. E eles são relativos. Por que relativos? Não são absolutos. Em alguns momentos eu vou ter que ponderá-los. Em alguns momentos a minha liberdade de expressão ela vai ser limitada, né? Então, ó, relatividade e limitabilidade. Tá bom? Quem costuma cobrar isso daqui? FGV, CESP. A FGV adora essa parte de principais características. E por que eu gosto de enfatizar qual é a banca que cobra esses assuntos? Porque eu estou gravando nesse exato momento direitos e garantias fundamentais e eu só vou direcionar a sua banca nos exercícios, não é? Então, por hora, eu preciso que você saiba o olhar que você tem que ter para cada informação. Tudo bem? Falamos então das principais características dos direitos e garantias fundamentais e vamos agora falar o nosso último conceito antes de adentrarmos no artigo 5º da Constituição. Observem que aqui eu falo em eficácia vertical e eficácia horizontal. Queridos, eu tenho direitos e garantias fundamentais. Para exercer perante quem? Horas. Eu posso exercer eficácia dos meus direitos quando eu me relaciono com você, que é um particular. Então, eu e você, nós estamos na mesma posição, ok? Então, se nós estamos na mesma posição, nós estamos de uma forma horizontal. E ora eu posso exercer com o Estado. A minha relação com o Estado é uma relação vertical. Eu aqui, o Estado aqui, não é? O interesse público sempre prevalece sobre o particular. Então nós falamos em eficácia vertical e eficácia horizontal. O que significa eficácia vertical? Eficácia vertical dos direitos fundamentais é a proteção do particular em face do Estado. Então eu vou exercer os meus direitos fundamentais perante o Estado. Então eu estou falando em eficácia vertical. Agora, eu vou me relacionar num hospital privado, né? Chego lá, eu tenho, vamos lá, uma parente muito querida que está internada,
e eles não deixam ninguém visitá-la, não tem acesso ao hospital, ninguém pode visitá-la, né? Já vi situações, hoje é lei, né? Mas a mulher quando vai para o parto, ela tem que ter um acompanhante ou uma acompanhante junto com ela, né? Antigamente não podia. Então, peraí, alguém está ferindo o direito de não poder acompanhá-la. Eu quero exercer esse meu direito. Então, eu estou falando de uma eficácia horizontal. Por quê? Porque a minha relação é de particular para particular. Eu vou exercer os meus direitos fundamentais. Então, toda vez que eu tiver que prevalecer perante o Estado, eu falo em eficácia vertical. Perante particular, eficácia horizontal. Tudo bem? Tá tranquilo? Tá favorável? Maravilha! Então, vamos dar sequência. Feitas essas observações, eu preciso falar com você sobre tratados e convenções internacionais. Aqui já dá para fazer uma observação, porque essa informação está no artigo 5º, parágrafo 3º da sua Constituição. Então, aqui eu já começo a adentrar ao texto da lei, do artigo 5º, só que antes eu preciso fazer uma contextualização, tá? Quando você lê, observe comigo aqui a exceção de número 2. Vamos direto para a exceção de número 2. Vamos começar por aquilo que está no texto da lei. Quando você lê a exceção de número 2, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, ele fala o seguinte, que se eu tiver tratado sobre direitos humanos, tá? Então tem um tratado de direitos humanos que foi votado pelo rito de emendas constitucionais. O que é esse rito de emendas constitucionais? Foi aprovado por 3/5 dos votos em 2 turnos de votação em cada casa. Quando eu falo cada casa, estou me referindo a Congresso Nacional e Senado, tá? Então teve aprovação lá de 3/5 dos votos em 2 turnos de votação em cada casa. Aquele tratado internacional, ele vai ter força de emenda constitucional, ou seja, ele está na mesma hierarquia da Constituição. Hoje no Brasil, nós temos apenas um tratado com essa força constitucional, que é o Tratado dos Direitos dos Deficientes, tá? Então tudo que você fala de direitos dos deficientes, nesse tratado internacional, perdão, ele tem força de Constituição, é como se fosse uma norma que estivesse dentro da Constituição. Então, tratados internacionais que falem sobre, que tiveram tratados internacionais de direitos humanos, que foram aprovados no mesmo rito de uma emenda constitucional, tem força constitucional. Agora, dá uma olhada na regra lá em cima. Quando o tratado terá, força de lei ordinária? Caso seja um tratado que não verse sobre direitos humanos. É um tratado internacional, o Brasil foi lá, ratificou, só que ele não fala de direitos humanos. Se ele não fala de direitos humanos, ele tem força de lei ordinária. O Brasil aderiu a esse tratado, força de lei ordinária. Agora, logo abaixo, quando que ele terá o status supralegal? Caso seja um tratado sobre direitos humanos, só que não foi aprovado no rito do artigo 5º, parágrafo 3º. Então nós dizemos que ele é supralegal. O que é supralegal? A lei está aqui. Supra, acima da lei e abaixo da Constituição. Vou repetir. Via de regra, os tratados internacionais, eles têm força de lei ordinária. Perguntou, qual é a hierarquia de um tratado internacional? Lei ordinária. Porém, se esse tratado internacional estiver falando de direitos humanos, a força é supralegal. O que é supralegal? Lei, supra, acima da lei e abaixo da Constituição. Agora, quando eu vou ao artigo 5º, parágrafo 3º, eu observo que ele diz o seguinte, olha, se for um tratado de direitos humanos que respeitou o rito de uma emenda constitucional, e qual que é o rito? Aprovado nas 2 casas, com votação de 3/5 em cada turno, terá força de uma emenda constitucional, tá? Esta é a regra do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Tudo bem? Tá tranquilo? Tá favorável? Sussa até aqui, né? Então a gente se encontra no nosso próximo bloco,
para falar mais ainda sobre direitos e garantias fundamentais. Até lá!